pelo doutor. E a Assembleia assim o decidiu. Ilustre secretário Adolfo, por favor, registre na ata. Em algumas reuniões de Assembleia, a pessoa só fala quando ela pede a palavra e é concedida a palavra. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu estava devendo a vocês a repercussão que teve a AGO lá em Curitiba, quando estavam decidindo situações polêmicas da igreja, inclusive a destituição do presidente da Assembleia de Deus lá de Curitiba, o Wagner Gabi. E foi uma polêmica que a gente vai noticiar aqui agora, exclusivamente no nosso canal. Eu sei que alguns outros canais já noticiaram isso, mas eu estava devendo isso para vocês. Eu estou aqui no canal do meu amigo Zion, todos os créditos ao Zion, que está fazendo um trabalho brilhante de apologética sobre esse assunto. E no canal do Zion tá aqui essa postagem, justamente de lá, e eu vou ler na íntegra aqui para vocês. A AGO realizada na terça-feira 28 que passou, no Templo Sede da Assembleia de Deus lá em Curitiba. Dada a repercussão negativa da atual administração e o pedido de destituição do líder da instituição, foram estabelecidas regras para os membros participarem do evento. E qual foram essas regras? Segurança intensificada e a proibição de gravação de áudio e vídeo, coisa que não aconteceu, né? Algumas pessoas burlaram isso aí e gravaram vários vídeos que a gente vai mostrar aqui na íntegra. O clima tenso marca o início de mais uma AGO lá na Assembleia de Deus em Curitiba, justamente presidida pelo pastor Wagner Gabi, que está no centro desse furacão. A gente vai mostrar uns vídeos aqui que mandaram para nós relacionados com essa polêmica toda e depois a gente vai voltar com mais notificações aqui sobre esse assunto, ok? Dê uma olhadinha nos vídeos, tire sua própria conclusão. Em algumas reuniões de Assembleia, a pessoa só fala quando ela pede a palavra e é concedida a palavra. Isso é normal na Assembleia. É exatamente assim a regra parlamentar, meu amigo. Compra uma regra. Vale a pena assistir. Porque não compra a lei. Municipal de Curitiba, Ilha Brasília, Congresso Nacional. E a liminar, porque você não compra, então. São regras que se usam para poder participar da Assembleia. Vendido! Tirar o salário deles, porque eu sei quem estava lá defendendo. Meus irmãos, declinando os votos que acabamos de receber, por área, galeria, 53 votos contrários à proposição trazida no rito. O que eles querem? Gostar ou não gostar faz parte da vida. Então, Tempo menor, ele contou 27 50 pessoas. Mais 28, 43, 96, 41, 25, 15. Salão nobre, uma manifestação, um voto. Salão social, 25 votos. Meu presidente, eu estou enxergando bem. Só conta, Porque eu falei no texto. tá enxergando dinheiro na conta, né? 377 votos contabilizados. Pix tá caindo certinho. contrários. Se nós temos 2.000, como temos 2.239 votos, tinham que ter no mínimo 1.200 votos. Só tem 377 Vamos, votos. pastor, descer. Muito barulho, pouco voto. Declaro aprovada por esta Assembleia o ritual proposto pelo doutor. E a Assembleia assim o decidiu. Ilustre secretário Adolfo, por favor, registre na ata os votos contabilizados contrários. E que a maioria absoluta aprovou o rito assim proposto. Vai se caminhar pelo edital com palavras, com outras expressões que não cabem mais nessa Assembleia, minha irmã. Já foi aprovada pela Assembleia. Convido, Bando nesse ladrão. instante, aprovado o ritual por esta Assembleia, Tem que ficar no os voto. ônibus que compraram as pessoas. E aí, quem não está acostumado a isso, tem dificuldades, e faz parte do processo, irmãos, educacional. Convido meu querido doutor Natanael, Não que respeitou esteja a agora justiça. encaminhando Quer a ser proposição presidente ainda, com relação né? aos pareceres. Acha o direito de se mandar nos outros. Não respeita a liminar.
Segundo o parecer que nós emitimos aqui a pedido do doutor Gilberto Garcia, os casos de manifestação pedindo o uso da palavra, nós sugerimos aqui ao plenário que, considerando a lacuna do Estatuto e Regimento Interno quanto ao regramento do uso da palavra pelos membros, propor um rito de representação democrática da voz dos membros, todavia visando por ordem evitar o prolongamento indefinido de discussões. Paz do Senhor a todos. Amém. Fala cansativa, exaustiva e nada esclarecedora da fala anterior, vamos ao que realmente interessa. Diante do artigo 5º do Regimento Interno, ele requer que você precisa protocolar 5 dias antes um membro, qualquer membro da Assembleia de Deus, com mais de 200 assinaturas. Eles alegaram o seguinte, que foi intempestivo o prazo que eles receberam para não entrar em pauta a destituição do presidente Wagner Gabi, sendo que o requerimento foi feito na data de 19 de dezembro. E eles teriam 2 dias para fazer e não fizeram. Até gostaria que o Natanael estivesse aqui me esclarecesse um ponto dos outros. Segundo, o artigo 68 do Estatuto diz o seguinte: o cargo de presidente será exercido pelo eleito a partir de sua posse, permanecendo no cargo enquanto satisfazer os interesses da Igreja em sua função pastoral e presidencial, o que não ocorre mais. Certo? Vamos colocar em pauta o que deveria ser colocado, que era a destituição, e não foi. Vamos falar agora um pouquinho do que eles levaram, que diz que o pastor Nilson não cumpriu os requisitos. Eles, em momento algum, cumpriram o estatuto. Rasgaram o estatuto diante de não cumprirem todos os requisitos para a saída dele da congregação. É verdade! Verdade! Não respeitam o estatuto, não respeitam o regimento. Por isso, mais pra frente, vamos pedir a AGE. Agora, quanto à pauta que eles tanto queriam que colocarem, eu gostaria que colocasse ali, que foi tão aplaudido, tão venerado no começo, para de repente fugir um pouco do foco, a compra do apartamento, né? E agora a venda. Quem comprou? Quanto foi pago de IPTU e condomínio o ano passado? É isso aí! São todos os membros que pagam custos dízimos e ofertas, e vocês não se atentam a isso? Hã? O senhor vai morar no apartamento? Vai dormir no apartamento? É a minha vez de falar. Também isso. Quanto custou? Quanto eles venderam? Tá? Quanto era o saldo em caixa antes? Quanto era de cada diretor, de cada cartão corporativo que eles recebem. Quanto ganha os dirigentes do COAD? Coloquem no balanço geral da faculdade cristã qual é o salário deles. Até o fim, porque a igreja está pior do que política, porque a política você tira, e aqui não, ó, quer ser perpétuo pro resto da vida. Impressionante, eu quero aqui agradecer a Deus pela coragem dessa irmã em falar justamente o que estava no coração da membresia, ou seja, uma AGO que foi instaurada para decidir os rumos da instituição, só que foi só conversa, irmão. E o principal da conversa não se falou, tá bom? Eu tenho outra matéria aqui no canal do Instagram do Zion, ele está dizendo assim, ó, a postura da liderança da igreja gerou revolta entre os membros. Pastor Wagner Gabi, sem colocar em pauta a liminar judicial, negou o requerimento assinado por um irmão da congregação.
seguindo decisão da diretoria. A atitude, considerada por muitos como uma afronta à ordem judicial, reforça um padrão já observado em outras ocasiões, onde a diretoria da instituição ignora questões internas, ou seja, aquelas ditaduras que a gente está acostumado a ver dentro das Assembleias de Deus, né? Muitos membros se levantaram, retirando-se da reunião com muitos protestos. Outro ponto que chamou a atenção foi um pedido de oração do pastor Wagner Gabi, agradecendo a venda de um apartamento. Aquele apartamento que a gente falou exaustivamente aqui, que foi comprado por 3 milhões de reais e gerou aquela polêmica toda, né? Para muitos fiéis, o uso do nome de Deus para justificar decisões administrativas polêmicas demonstra um desrespeito à fé da comunidade. A indignação também se estendeu à postura dos pastores e dirigentes presentes na AGO. De acordo com os relatos, nenhum deles se manifestou contra a condução do encontro, ou seja, estava todo mundo omisso, né? Gerando críticas sobre a omissão e a falta de coragem de se posicionar diante dos acontecimentos. Alguns foram comprados, outros ameaçados. Quem é que vai falar, irmão? Além disso, a abertura da AGO foi marcada por momentos de tensão. O advogado Gilberto, responsável pela condução jurídica do evento, teria ignorado pedidos de fala dos membros e reagindo com deboche às manifestações contrárias, reforçando insatisfações dos fiéis. O episódio foi visto como mais um exemplo como as regras e leis são conduzidas pela liderança sem espaço para o contraditório da membresia, ou seja, eles ditam as regras e não querem ser questionados. É ditadura na certa. A gente noticiou isso aqui exaustivamente no nosso canal. A reunião seguiu sob críticas e frustrações, evidenciando a crescente insatisfação da parte da comunidade com a atual administração da igreja. O episódio levanta questionamentos sobre a transparência, democracia interna e o verdadeiro papel da liderança religiosa na condução dos rumos da instituição. Eu venho falando exaustivamente sobre isso aqui, irmão, certo? E o caso que está acontecendo lá em Curitiba reforça justamente aquilo que a gente está falando há vários anos. Ou seja, a Assembleia de Deus de hoje está completamente descaracterizada. O que existe muito na Assembleia de Deus são os coronéis, ditadores, ditando regras, o rumo das instituições, empurrando de goela abaixo, tá certo? Seus achismos, seus pontos de vista, esperando que você não questione absolutamente nada. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa irmã que falou isso aí, expressando justamente a insatisfação da membresia quanto a esses desmandos, desvios de conduta e de finalidade desses líderes assembleanos. Inclusive, ela cedeu até uma entrevista ao Fuxico Gospel. Eu queria aqui agradecer a Deus pela vida do Misael, que conseguiu trazê-la para uma live onde ela expressou justamente a sua insatisfação por esses desvios, esses desmandos que estão acontecendo lá em Curitiba, tá certo? Eu vou deixar a entrevista aqui na íntegra para você assistir e ser edificado no processo. No final, eu quero o seu comentário aí. Deixa o comentário daquilo que você acha, daquilo que você pensa sobre essa situação de Curitiba e também de um modo geral em relação à Assembleia de Deus, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Aqui em cima no card eu vou deixar o link da nossa série de vídeos falando sobre o sistema da Assembleia de Deus. Entre lá e conheça os 5 pontos do sistema da Assembleia de Deus. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Deus abençoe. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Parabéns, já de antemão, parabéns pela sua fala. Muito ali obrigada. naquela AGO. Caramba, cara. Como é que foi aquilo ali, irmã? Como é que estava a temperatura nessa AGO? Olha, é uma situação, eu coloco assim, eu tenho 40 anos, eu nasci dentro da Assembleia de Deus, né? Então é uma coisa assim, triste. É triste você ver isso, né? Você participar disso. Então a gente foi para a AGO sabendo que algo já iria acontecer. O que iria acontecer a gente não sabe, né? Mas eu digo assim, graças a Deus a gente teve um espaço ali pra gente expor a nossa opinião, pra gente poder falar. É o que eu coloquei hoje ali no meu Instagram. Às vezes as pessoas falam bem assim, a parte contrária vai falar, a parte que não é a favor, o contra. Não, nós não somos a parte contrária. Nós somos apenas um povo que quer clareza, que quer tudo esclarecido.
Na verdade, e eu acho que isso é um direito da gente. A gente precisa saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo, o que que fazem. É o nosso dinheiro, é nossas ofertas e outra. Ele é um presidente, ele foi colocado lá. Se ele foi colocado lá por voto, se foi legal ou não, mas ele foi colocado lá. E como eu disse, é o poder, ele emana do povo para o povo. Então o povo tem direito de se expor e de falar, e nem por isso a gente precisa ser taxado como os rebeldes, os endemoniados, os que, né? A gente só não aceita certas situações e a gente expõe a nossa opinião. Você falou durante a sua fala que ele é eleito, né? Ele assume a presidência e ele fica até enquanto ele estiver atendendo os interesses. Hoje dá para dizer que a maioria percebe que ele não cumpre esses interesses, não atende os interesses da igreja? Eu diria que 90% apenas não tem coragem de expor a sua opinião. E como resolver isso, então? Como provar que a maioria não quer, já não vê ele, ou melhor, já reprovou ele como presidente? Eu acho que uma forma, assim, democrática de se fazer isso, né, seria fazer qualquer tipo de votação secreta. Porque o que acontece? O que a gente viu ontem diante de toda a situação? O púlpito no meio, do lado direito e do lado esquerdo, ele colocou os pastores para sentar. E na frente do púlpito, as mulheres dos pastores. Isso daí já não tem uma imparcialidade. Entendeu? Como que um pastor que, né, precisa muitas vezes da congregação vai se levantar diante dele ali? Vai, como diz o pastor Nilson, vai ganhar um X nas costas. Entendeu? Na hora da votação, ele tá olhando para todo mundo. Então que seja uma votação secreta, composta ali, quem vai fazer a votação e quem vai pegar os votos depois por pessoas imparciais. Nunca que existia só 300 contra ali ontem. A igreja estava em peso levantado, em pé. Mas quem contou os votos foi eles e em questão de minutos estavam contando. Entendeu? Então não tem uma imparcialidade. Eles fazem o que querem da forma que ele quer e quando você se expõe para falar, você está errado. Como é isso? Houve uma votação? Você falou 300 aí? O que houve? Sim, houve uma votação, porque a pauta tinha 5 tópicos na pauta. E que a gente lutou para tentar entrar a destituição e não foi aprovado. Então, para ser aprovada a pauta do jeito que eles sempre fizeram, tem que ter uma votação. Então, a maioria tem que aceitar o tipo de assembleia que era ali. Então, só vai falar sobre aqueles assuntos, tem um rito, um relator, depois vai expor ali os gastos em forma de gráfico. Então, para isso, tem que ter uma votação antes. E, ao final, tem que ter outra votação com a maioria também para ser aprovada e lida a ata, que foi a hora que a maioria já estava toda lá fora e eles mesmo assim falaram que foi aprovado. Com uma minoria. Terminou mais de 11 horas? Terminou mais de 11 horas, vamos? Muito mais de 11 horas. Eu soube de relatos de pessoas que estavam tendo dificuldade de entrar, houve uma situação dificultando o acesso, como é que foi isso? Sim, inclusive, eu sou da congregação da Vila Oficinas e estava frequentando, indo, né, congregando na igreja do Capão da Embuia. E a minha filha também estava indo. E para nós estava tudo certo, tudo tranquilo. Quando a gente chegou ontem para apresentar as carteirinhas, para você apresentar seu documento, porque eles te davam um botão para você poder entrar e comprovar que você era membro ou não. Quando a minha filha foi entrar, ela estava excluída do hall de membros da Vila Oficinas. E ela não pôde entrar. Do hall de membro? Do hall de membro da igreja? Sim, sim. Sem justificativa nenhuma? Então, eu acabei de sair da igreja da Vila Oficinas, que até, não sei se vocês conseguiram ou não filmar o pastor, quando eu fui conversar, quando me elegeram ali para eu representar, eles têm que ler o nome da pessoa e têm que ler a congregação dela. E eles leram Congregação de Vila Oficinas. E o pastor da Vila Oficinas se levantou e falou que eu não era membro dele. Meu Deus, sério? Aí eu falei assim, eu sou sua membra. Sim, ele falou. Aí eu me levantei e falei assim, não, eu sou sua membra. Dele, não, você não é minha membra. Eu falei, sim, eu sou. Como que eu não entrei aqui se eu não sou sua membra? Olha, puxa o relatório ali, ó. Puxa o seu relatório na secretaria e você vai ver se eu não sou sua membra ou não. Aí como ele disse que eu não era mais membra dele, eu fui até a igreja agora e pedi a minha carta para ele. Você acha que ter excluído sua filha é retaliação por conta da sua fala de ontem? Não, porque foi antes do começo do culto. Aí foi antes. Foi antes. Foi já na entrada, aí eu fui até ele e conversei com ele, expus a situação da minha filha, daí ele falou assim que não sabia quem era. Eu falei, não, o senhor sabe, porque ela foi pedir carta pro senhor e o senhor falou que não podia dar carta para ela, que tinha que esperar 3 meses. Dele, eu lembro quem é. E mesmo assim ela não conseguiu entrar. Mas o seu pastor, qual é o nome do seu pastor? Agora fiquei curioso de saber o nome desse rapaz. Gessiel. Ele tem algum problema de memória, alguma coisa assim, não lembrar de você? De mim talvez não, ele é um pastor pouco presente, mal tá na igreja. Ele é secretário de missão, nunca para na igreja. Então nunca visitou um membro, eu mesma nunca me visitou. Já faz quase 30 anos que eu sou membro da Vila Oficinas. Os outros pastores sim, frequentavam a minha casa, vinham, mas ele nunca. Aí eu pedi a carta hoje. Pelo que você está falando aqui, ele é
Então ele é aliado do pastor Wagner, Gabi, é óbvio, né? Olha, pelo sim ou pelo não, eu pedi a minha carta. Entendi. Houve uma movimentação jurídica hoje, a gente ficou sabendo, a juíza negou a liminar. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Então, até ontem tinha uma liminar, né, que não tinha sido, salvo engano, que não tinha sido aceita. Daí, parece que o pastor Nilson, né, o doutor Nilson tinha entrado com algo e, ao meu ver, parece que eles tinham 5 dias para o contraditório. Então, a gente tem que esperar aí para ver como vai ficar essa situação. Tem que esperar os 5 dias, né, para ver qual vai ser a decisão final. Entendi. Você acredita, Lucélia, que haverá uma reviravolta nesse caso, que o pastor Wagner Gabi pode ser retirado do poder? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como vai ficar a igreja se isso acontecer? A igreja destituindo, talvez pela primeira vez, um presidente, né? Os outros pela primeira vez. Eu acho os que outros pela saíram primeira vez. mortos, né? Eu acho que um pouco, assim, talvez, eu vou colocar minha opinião aqui, talvez as pessoas tenham um pouco de medo pelo novo, pelo diferente, né? Porque quando você quando você tem uma situação nova na sua frente e você não vai saber como agir, isso te causa medo, não é verdade? Então é uma coisa que a gente não sabe como vai ser. Mas eu creio que Deus tem os métodos dele e ele vai agir e vai ter alguém preparado para guiar o Você acha que tem? né? Você acha que tem? Olha, aos meus olhos humanos, dentro da central, dentro da sede de Curitiba, não. Não tem. Aos meus olhos humanos, não. Mas, Lucélia, vamos imaginar aqui num movimento político, porque o próximo presidente ele vai ter que ser eleito, né? Pelo colegiado ali, talvez Sim. até pelo povo. Então, quem seriam os candidatos? Você pode citar algum nome ou você prefere não falar? Eu sei vários nomes, vários que estão em cima do púlpito, mas nenhum eu acho que teria preparação, e eu digo agora, teria uma preparação espiritual para assumir a igreja. Porque o que a gente vê diante de tudo isso, não começou hoje, já começou desde a época do apartamento. A briga ali não foi briga porque um tá ganhando mais membro, porque o outro salvou mais almas, ou não. É só dinheiro. É porque comprou o apartamento, é porque comprou a faculdade de Curitiba e agora não tem dinheiro, qual igreja dá mais dízimo, qual igreja dá menos dízimo. Então não tem sabe, alguém que você olha assim, que você diga, esse é espiritual, esse Deus colocaria ali. Hoje, aos meus olhos, ninguém. Você acha que o pastor Wagner Gabi, pelo que você conhece dele ao longo desses tantos anos que ele é presidente, ele teria a hombridade de renunciar para não ser... Nunca. Quando não se tem mais temor de Deus na vida da pessoa, não tem mais a consciência, quando a consciência morre, quando... Diante de tudo isso que está acontecendo, eu penso que seria bonito para ele, eu acho que seria honrado para ele se ele entregasse a presidência, né? Ele sairia, talvez ainda bem visto por alguns, porque ele é instruído, é um advogado, né? Faz parte da escola de letras, tantas coisas. Não é capaz que a pessoa não saiba o que está acontecendo, não é verdade? A pessoa sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que o orgulho, assim, de repente, o poder sobe tão alto que a pessoa não pensa mais, né? Não pensa nos membros. Eu vou colocar ali uma situação, não pensa nos jovens. Quantos jovens, tanto no Cajuru, quanto no Capão da Embuia, estão sem congregar? Que base eles têm hoje? Os idosos ainda têm uma base espiritual muito mais forte. Eles conseguem aguentar os tipos de situações ali, as lutas que vêm. Mas e os jovens de hoje em dia? Será que eles têm essa maturidade espiritual para aguentar e para suportar tudo isso que está acontecendo nas igrejas? A Fernanda escreveu aqui, a Lucélia, tira o chapéu, amiga, lavou nossa alma. E aí o pessoal concorda, né? Lavou mesmo e tal. Como é que foi depois da sua fala lá, quando você desceu, você viu as pessoas aplaudindo o que você falou? Como é que foi Eu digo assim, eu não me sinto honrada pelo que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma obrigação minha, que muitos e a maioria que não concorda devia fazer. Entendeu? Eu digo assim, tem chamado para presbitério, tem chamado, todos temos chamados. Todos temos chamados por Deus. Então, se nós realmente somos chamados por Deus, nós temos que fazer o que está certo. Entendeu? Eu não acho em momento algum que eu fiz o que era errado. Eu expus a minha opinião. E a minha opinião eu não mudo. Eu sustento ela. Eu não acredito que eu esteja errada. Entendeu? São muitas coisas que acontecem na vida e a gente não pode ir se calando. Entendeu? Foi colocado ontem ali, para dar uma acalmada nos ânimos, a venda do apartamento. No começo, terminou a pregação e foi anunciado isso. Mas só que o que acontece? Na hora do relatório, que foi lido, despesas, né? Tudo isso daí, não foi dito para quem vendeu o apartamento. Não foi mostrado um contrato ali, ó, de compra e venda do apartamento. Nada disso. Eles não colocaram nada. O quanto custou o apartamento ano passado de condomínio, quanto custou o IPTU do apartamento,
O ITBI que foi desse apartamento antes, na hora da compra. E o ITBI agora? Um apartamento de 3 milhões? Quanto custa um ITBI? Quem tá pagando isso? Os membros com os dízimos e ofertas deles, não é verdade? Ou tá saindo do bolso deles? Lógico que não. O Ele foi prejuízo que a central vendido por teve. quanto agora? Oi? Foi vendido por quanto agora? 3 milhões? Não, eles não expõem. Essa foi a minha indignação ontem. Essa foi a minha indagação para eles ontem. Se foi vendido para quem? Quanto foi pago? Quanto foi recebido? Entendeu? Quanto receberam pelo apartamento? Cadê o contrato de compra e venda? Coloque as claras, coloque quanto custou o ITBI agora, né? Para quem vendeu. Porque se você puxar no cartório, tava lá. Você pode pegar o papel e você vai pegar a escritura do apartamento e tá no nome da igreja. Entendeu? E agora, tá no nome de quem? Então, se é para ser transparente, vamos ser transparente. Não adianta jogar o vento igual eles fizeram. Vendemos o apartamento. A igreja, ai, amém, glória a Deus. Tá bom, vamos dar. Não é momento de dar glória porque vendeu o apartamento. Então, realmente, vamos saber ali. Vendeu? Então tá. Vendeu para quem? Quem comprou? Quanto pagou? Qual foi a parte do ITBI ali, ó, irmãos? Esse daqui, ó, entrou X, vendemos por tanto, mas a despesa do IPTU ano passado foi tanto. Condomínio todo mês num apartamento de 3 milhões foi tanto. Entendeu? Eu não sei a porcentagem do ITBI aqui no Paraná, mas não é barato. E um apartamento de 3 milhões? Então isso saiu do bolso de quem? Quem pagou? Foi o presidente ou foi a igreja que arcou com esses custos? Não é barato. Aí depois vem falar que você não pode construir um banheiro dentro da igreja? É o que aconteceu. Não é verdade? Porque vai ser jogado fora. Isso foi a fala do pastor presidente no dia que ele veio destituir o pastor Nilson na igreja. Ah, mas o que ele fez foi um dinheiro jogado fora. Porque não se tem alvará para construir a igreja. A igreja está ilegal. Não tem guia amarela, não tem nada. Então o pastor Nilson gastou com uma coisa que ele sabia que ia ser derrubado. E o apartamento? E o gasto do apartamento? Não foi 20 mil, 30 mil, não sei quanto que falaram que o pastor Nilson gastou. Mas e diante de toda essa perca que teve ali, com essa venda e compra de apartamento? Então, sabe, isso daí te enoja. Que absurdo, né? Que absurdo. Mas Lucélia, você falou uma coisa que me preocupou agora, porque pelo que você falou, você pediu a carta e o pastor disse que não lhe conhece depois de tantos anos. Quer dizer, então, que você agora não pode nem falar na próxima, na eventual AGE. Não, eu posso. Como ele disse ontem no púlpito que não me conhecia, que eu não era membro dele, hoje eu fui na igreja e pedi minha carta. Ele não se recusou em dar. Ele falou pra eu ir domingo na igreja que ele vai assinar minha carta. Só que a da minha filha vai me dar a minha e a do meu esposo. Ele vai dar. Ele falou que eu estava... Onde você vai? Eu vou pra outra congregação. Por enquanto, da Assembleia mesmo. Mas a da minha filha, ele falou que tá excluída. Que ela tem apenas 19 anos. Ela só tem 19 anos. Então, será que ela tem maturidade pra isso também? Pra com 19 anos ser excluída da igreja? 4 anos de batismo? É triste essa situação. Existem outras pessoas que também foram excluídas? Ao que eu sei, até agora, só o pastor Nilson. Pra não poder falar na GO, né? E nem ser candidato a nada, né? E nem ser candidato a nada, que na realidade, segundo o Constituição e Estatuto, ele também não poderia concorrer, né? Ele não preenche os requisitos ali, né? Sim.